Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 170, já são 170 dias aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas mandaram mensagem: poxa, está sumido, não apareceu mais. Não, calma, gente, não abandonei ninguém. Eu só fiquei aí segunda, terça e quarta fora aí por questões profissionais, questões de trabalho. Mas estou aqui de volta hoje, já voltei às minhas rotinas, minhas atividades, dei minha corridinha hoje de novo e agora estou aqui para a gente retomar as nossas lives como de costume aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa live. Lembrando que as nossas lives diárias aqui elas são lives mais curtinhas, de 20 minutos, 30 minutos, lives mais reflexivas, mas para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E também lembrando que no próximo mês a gente vai ter a abertura, próximo mês não, em junho a gente vai ter a abertura de uma nova turma para o nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito, lá sim, onde a gente dá uma aprofundada maior nas teorias, né? Tem exercícios práticos falando sobre mentalidade, sobre construção de hábitos, sobre comunicação, além de módulos extras com nutricionista falando sobre alimentação saudável, um consultor financeiro falando sobre organização financeira, além também do nosso grupo de estudos de livro para quem quiser construir o hábito de leitura. Tem um grupo que se encontra de forma online a cada 15 dias, de 2 em 2 semanas, para também debater sobre um livro específico, tá bom? Falando então, dito isso, então vamos para o que interessa. Hoje eu quero falar de um assunto que é um assunto chamado, que eu falo dele muitas vezes aqui de formas diferentes, mas é um assunto chamado consciência moral, né? Você sabe que tudo que eu faço aqui aponta para o verdadeiro sentido do desenvolvimento pessoal, que é o amadurecimento da nossa personalidade mesmo, para que a gente possa ser aquela pessoa que realmente tem o domínio, né, sobre a nossa vida naquilo que está dentro da nossa liberdade, né? E falar desse assunto da consciência moral é importantíssimo, ainda que ele esteja um pouco distorcido nos dias de hoje, né? Então, existe um sujeito que eu estudei bastante, que eu admiro muito, que para mim é um dos maiores profissionais da área de psiquiatria e psicologia, que é chamado Igor Caruso. E esse psiquiatra, ele criou uma teoria chamada teoria da repreensão da consciência moral. E o que ele dizia com isso? De fato, existe ali o assunto do inconsciente individual, existe o assunto do inconsciente coletivo, existe de fato aquela questão do recalque mal feito, de alguns complexos, nesse caso que podem também gerar sintomas, claro, se referindo, evocando a teoria psicanalítica do Freud. Mas o que o Caruso falava, no fim das contas, é que a gênese, dos sintomas, a gênese de sintomas físicos, inclusive, de ansiedade, depressão, ele chegou, através dessa teoria que chamava-se a repreensão da consciência moral, que é quando o sujeito fica reprimindo por muito tempo aquilo que ele julga ser o correto a se fazer, Então é óbvio, que isso é algo mais velho do que andar para frente, essa coisa de que a gente sabe que existe dentro da gente uma certa bússola, de que nos orienta sobre o que é certo e o que é errado, Embora a gente viva num tempo onde o relativismo está muito em voga, e de fato existam coisas, que são relativas, a gente não tem como negar, diferentes ângulos, diferentes opiniões, diferentes conclusões, dependendo do ângulo que a gente está olhando, a gente vai ter conclusões diferentes, então a gente não dá para negar isso, que a boa parte, talvez a maioria das coisas realmente seja relativas, mas sem querer ter aquela síndrome da bifurcação, que é só para um lado ou só para o outro, que eu tenho que estar sempre num dos dois extremos. A gente sabe também que alguns elementos realmente não existe relativismo, A gente sabe que existe as coisas que são certas, Então, existe aquilo que tu sabe que no fim das contas tu deve para os outros, Aqueles compromissos, que tu tem, O compromisso diante de um filho, compromisso diante de uma família, compromisso diante de uma empresa, Então, muitas vezes a questão de virtudes como a justiça, como a fidelidade, Então, elementos que se você no fim das contas acaba defraudando, acaba sendo a gênese desse sintoma, que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo origem de uma tristeza, de uma ansiedade, Então, é nisso que o Caruso estava se referindo, Então, quando a gente perde essa origem,
né? E aí, no fim das contas, como que a gente acaba se adequando à perda dessa origem? Normalmente, né, a gente vê uma justificativa das nossas ações, né? Eu passo a começar a dar justificativa para minhas ações em relação àquilo que eu estou defraudando, né? Quando eu perco essa origem, né, da consciência moral, eu começo a justificar as minhas ações para poder, né? Afinal, eu não sou um canalha, afinal, eu não sou um crápula, afinal, eu não sou uma pessoa que faz as coisas erradas, né? Então, eu tenho que começar a dar justificativa para minhas ações, para que eu tente, de certa forma, né, conseguir esconder essa consciência moral, e aí eu acabo reprimindo, né? Então, nesse momento, né, o sujeito, o sintoma disso é o sujeito que começa tem aquela velha máxima, né? Se tu começa a agir diferente do que tu pensa, mais cedo ou mais tarde tu acaba pensando da maneira que tu age. Vou repetir porque isso aqui é bem interessante e bem profundo, né? Se tu começa a agir diferente daquilo que tu pensa, né? E nesse exemplo, por exemplo, a pessoa tem ali uma consciência moral do que é o certo, do que é o errado, do que ela deve fazer, do que é justo, do que é, né, do que é fiel, né, do que é leal, do que é a melhor conduta a se ter. Só que ela começa a agir o tempo todo diferente dessa forma de pensar, dessa consciência, né, que estaria até acima dos pensamentos, por assim dizer, né? Então, se eu começo a agir diferente dessa consciência moral, o que vai começar a acontecer na minha vida? Eu vou começar a pensar como eu ajo. Eu começo a agir de uma maneira que fica defraudando a minha consciência moral o tempo inteiro, até que aquilo ali vira um hábito e eu começo a pensar da forma que eu ajo, porque eu preciso me encaixar, eu preciso me adaptar a essa minha fraqueza de não conseguir agir conforme a minha moral. Então vocês entendem o quanto isso é complexo, o quanto isso está presente nas nossas vidas no dia a dia, né? Então é aquela grande diferença do sujeito que está ali preocupado em agir corretamente, né? Todos os dias vive ali com esse exame de consciência, buscando agir corretamente, com justiça, com lealdade, com fidelidade, né? Honrando os seus compromissos. E existe aquele sujeito que está baseado nas suas ações, né? Que no fim das contas, né, se ele olha só para isso e ele esquece essa parte moral, ele acaba aderindo ao quê? Ele acaba aderindo ao que é simpático e rejeitando o que é antipático. Só que o que é o problema disso? Se a gente começa a fazer isso na nossa vida, a gente se torna um sujeito que começa a deixar de lado coisas importantes. Por exemplo, uma pessoa para passar no vestibular, ela não pode resistir, ela não pode ser a pessoa que fica aderindo só ao que é simpático. O que é mais simpático? Ficar no sofá de pernas para o ar do que ficar com a bunda sentada na cadeira estudando. Então eu não consigo aderir a uma dieta, porque é mais gostoso comer besteira do que comer saudável. Eu não consigo, no fim das contas, fazer uma atividade física, porque é melhor ficar ali assistindo televisão do que ir lá se exercitar. Então é óbvio, se eu começo a se entregar a esses prazeres, no sentido de olhar somente para as minhas ações e começar a justificar elas e moldar o meu pensamento através disso, tá tudo bem, é assim mesmo e tal, eu acabo fazendo a repreensão dessa consciência moral, e isso acaba sendo a gênese, né, de algo que depois lá na frente vai ter sintomas que vão ser prejudiciais, né? Então, agora, né, se eu começo a olhar mais para isso, a ser uma pessoa que age com mais justiça, com mais prudência, né, com mais caridade, aí eu começo a fazer o inverso disso. E aí aquela coisa do sono dos justos. Eu deito a cabeça no travesseiro e finalmente eu durmo o sono dos justos, porque eu sei que eu fiz aquilo que precisaria ser feito, né? Então o sujeito que está ali, né, que ele quer fazer uma dieta, mas ele está ali na frente da torta de limão e ele não consegue resistir, né? Ele está querendo fazer uma dieta, mas vou me entregar aos prazeres dessa torta de limão. Óbvio que aqui só citando como exemplo, né, porque isso não tem nada a ver com consciência moral, né? Eu estou usando uma questão física aqui, mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, né? Isso pode se levar para várias outras coisas. Aquela pessoa que precisa ser fiel e cai numa infidelidade, né? Ela cedeu aos prazeres e esqueceu, né, a parte da moral de ser uma pessoa fiel. É aquela pessoa que precisa defender alguém e ela acaba, né, defraudando, e aí ela esquece o senso de justiça.
é a pessoa que se entregou àquilo que é o mais fácil, né? Então, para que a gente possa concluir como eu consigo fazer com que funcione essa questão da minha consciência moral, como eu consigo colocar em prática isso tudo que tu está dizendo, Machado? Ora, fazendo um exame de consciência diário sobre as nossas ações. Somente quando eu me sento aqui no papel do crítico da minha vida, pelo menos eu oriento isso em outras lives sobre como fazer isso, pelo menos ali 5, 10 minutinhos e começo a olhar para como foi meu dia, eu começo a fazer um exame de consciência sobre as minhas ações, aí eu começo a ordenar e criar um novo roteiro para o meu dia seguinte. Isso é uma luta, uma busca diária, porque senão a gente está sempre nessa tendência. Só que quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente utiliza esses nossos recursos internos, mais eles vão ficando disponíveis, né? Aquele velho exemplo, né? Por que você sabe onde está o seu celular? Porque você usa ele direto. Por que você não sabe muito bem onde é que está, sei lá, o alicate de unha? Porque você usa ele lá de vez em quando. Então, quanto mais a gente usa os nossos recursos internos, mais eles ficam à nossa disposição, assim como os recursos externos. Então, por isso que precisa ter esse exame de consciência diário para que a gente não caia nisso, né? Então, a gente tem muitas obras aí que trazem de forma simbólica exemplos para isso, né? O próprio desenho do Pinóquio, né? O que é o Pinóquio, né? Ali, né? A simbólica é algo incrível quando a gente consegue olhar para aquilo ali, não como uma mera diversão, mas como um símbolo para a gente trazer aprendizados para a nossa vida, né? Então, o que é o Pinóquio? O Pinóquio tem ali a fada madrinha ali, né? Que coloca ali, ele não tem vida ali, então a fada madrinha coloca ali o grilo falante dentro dele e aí ele começa a escutar, né? Ele começa a ter uma consciência moral, entre aspas, por assim dizer, que é aquele grilo falante que começa a falar para ele ali o que é o certo, o que é o errado. Aí chega um momento ali que o Pinóquio manda o grilo falante para as favas, né? Manda ele para a casa do cacete lá e aí vai viver, né, a sua vida, né? E aí onde é que o Pinóquio acaba caindo? Pinóquio acaba caindo lá nas ilhas a Ilha dos Prazeres, né? Junto da raposa. E aí a raposa, né? O símbolo, né? O animal esperto ali, né? E tal, fica conduzindo o Pinóquio por ali, né? E aí ele faz uma rejeição da consciência, ou seja, não escuta mais o grilo falante, né? Qual é o som que o grilo faz? O cri-cri. Por isso que, né, a gente tem essa coisa, o sujeito é muito cri-cri. No fim das contas, é o sujeito que é cri-cri, é aquele sujeito que fica ali falando de muitas coisas morais, ele é visto muitas vezes como o sujeito cri-cri, que ele está querendo ser o certinho, né? O CDF, né? Que chamam assim. Então, o grilo falante ali, ele é o cri-cri. O que a raposa faz com o Pinóquio? Ela faz ele silenciar aquela fala ali do grilo falante e aí ele se joga profundamente nas Ilhas dos Prazeres, né? Aí o que ele vive? Ele a sinuca, né? A cerveja, a putaria, e aí ele se esbalda naquilo ali, né? E aí o que o Pinóquio acaba virando depois disso, depois de se jogar para toda essa parte ali, conduzido pela raposa, ele acaba virando um jumento, ele acaba tendo as orelhas de asno, né? Muito parecido com a mitologia grega lá, que a gente tem também do Midas, né? Do mito do Midas também, né? Tinha um pouco disso, né? Então, isso tudo é simbólico para a gente ir olhando e percebendo, poxa, como que isso é aplicável na nossa vida, né? Então, quando o Pinóquio, para ele poder se livrar e poder voltar a essa consciência moral, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um mergulho profundo, ele precisa escapar, né? E ele precisa entrar de volta naquela busca, no fim das contas, pelo seu pai, né? Que é o Gepeto ali, ele precisa mergulhar no mar, né? O que é o mergulhar no mar? Mergulhar no mar é colocar a cara a tapa, é enfrentar novamente os desafios, os perigos da vida na busca de fazer de novo essa consciência moral voltar para ele, né? E aí é onde ele entra no ventre da baleia, né? Muito parecido com a questão das escrituras sagradas lá do Jonas, né? Que ele entra lá no ventre da baleia, né? E ele precisa se aprofundar para que ele abandone, no fim das contas, esses atos de covardia, esses atos de miséria, né? O Pinóquio, ele precisa sepultar, né, esses atos de covardia, esses atos de miséria. Para isso ele precisa entrar num aprofundamento, para resgatar, né, para encontrar o Gepeto, para encontrar o seu Criador e para que ele possa voltar a ter essa consciência moral. Então, no fim das contas, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né, essa teoria. Eu fico às vezes, né, abismado assim, como tem nomes, né, dentro
da psicologia, da psiquiatria que não são reconhecidos e não são falados, né? Eu estou no meio da faculdade de psicologia, eu não vejo ninguém falar sobre Igor Caruso, esse sujeito que eu estou trazendo aqui hoje, eu não vejo ninguém falar de Viktor Frankl, eu não vejo ninguém falar sobre Tomás de Aquino, sobre um monte de sujeitos que deram incríveis contribuições dentro da psicologia, né? Mas, enfim, é importante trazer isso para que a gente possa também olhar por outros ângulos, né? E esse ângulo do Igor Caruso, eu acho que ele traz uma teoria muitíssimo interessante, principalmente porque a gente vê muitos casos de pessoas que acabam tendo sintomas de sofrimento porque em algum momento da sua vida tiveram a repreensão da consciência moral, né? Elas sabiam que existia algo que era certo fazer e elas deixaram de fazer. Elas sabiam que precisavam ser fiéis e deixaram de ser. Elas sabiam que precisavam ser justas e deixaram de ser. Elas sabiam que precisavam ser leais e deixaram de ser. E em algum momento elas caíram no conto, numa falácia, e aí elas começaram a justificar suas ações para moldar um novo tipo de pensamento. Ao invés de fazer as suas ações serem guiadas por esses pensamentos, por essa consciência moral, e elas pudessem dormir tranquilas, com a sua consciência tranquila, no fim das contas, que é o que a gente dizia, né? Então, esse foi o objetivo da live de hoje, né? Que a gente não perca, né? Que a gente não caia na repreensão da consciência moral, né? E não caia nessa coisa, não é tão grave assim, né? Vamos lá, né? Um pecadinho, pecadão, né? Vai lá e cai e a gente cai nessa cilada, e aí depois, no fim das contas, lá na frente, a gente acaba se arrependendo quando vê é tarde demais, a gente já destruiu a nossa vida, né? Então, eu não sou aqui para ficar cagando regras para ninguém, mas eu acho que tem alguns princípios que a gente pode olhar e entender facilmente o que é, né, essa consciência moral, né? No fim das contas, poxa, tu não abrir mão da fidelidade, tu não abrir mão de ser uma pessoa fiel à tua palavra, fiel às pessoas que estão esperando algo de você, que você se comprometeu. É uma consciência de trabalho, de trabalhar direito, de trabalhar certo, né? De trabalhar, né? De colocar realmente essa carcaça, né? Que é o nosso corpo, a serviço de algo realmente que faça sentido. É o cumprimento do nosso dever diário, são os valores familiares, no fim das contas, né? Aquela coisa, honrar pai e mãe, ser uma pessoa que orienta direito teus filhos, para que tenham uma educação saudável que vá fazer com que eles cresçam, né, e que um dia eles sejam adultos maduros que também vão conseguir tocar a sua vida, né? Sei lá, a fidelidade que tu tem à tua religião, caso tu seja também. Então são coisas básicas, né? Eu tô sempre aqui falando do básico bem feito, né? Não tem treta, não é a busca pelo propósito, meu Deus, vou virar uma cambalhota, vai vir um facho de luz e vai tocar meu coraçãozinho e agora eu não sou desse tipo de discurso. Eu tô falando aqui de coisinhas básicas, mas que são esquecidas no nosso dia a dia, e essa coisa da consciência moral é uma delas. Então, para você que chegou depois, assiste toda a live, vale a pena, compartilha com mais pessoas, comenta, né? Se fez sentido para ti, né? Leva isso mais adiante para mais pessoas, e aí espero também que para você também seja muito útil, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento, meu beijo a todas as pessoas presentes de hoje. Estive aí ausente, mas prometo voltar, vou compensar esse final de semana, vou fazer live sábado, vou fazer live domingo. Eu tenho uma meta de terminar esse mês aí com 175 lives, que a gente está criando coisas muito boas aí pela frente, tá bom, pessoal? A todos uma ótima quinta-feira, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.